Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja com todos. Deixa eu só ver, a caminha está um pouquinho alta. Espero que todos estejam bem, com saúde. Essa noite o programa será gravado. Talvez essa semana toda. Estou com uma situação pessoal e estou precisando resolvê-la, né? Talvez a semana que vem, ainda incerto, mas peço a compreensão de cada um e não vai faltar nada. Fiquem tranquilos, está tudo certinho. Também não é problemas, tá, gente? É apenas uma necessidade que eu preciso. Tá joia? Então, vou deixar aqui gravado. Vocês que estão aqui no chat, sejam muito bem-vindos. Boa noite, obrigado pela presença de vocês. Vocês que não estão no chat, muito obrigado também pela presença de vocês. Vocês que estão assistindo depois, muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pelo carinho de todos. Que Jesus abençoe a você, a sua família, abençoe a todos aqueles que amam. Que o seu lar seja invadido por essa corrente espiritual gostosa e que cada um se sinta abraçado ao Cristo. Então, como não teremos a parte do chat, nós vamos direto para a leitura do texto do Minutos de Sabedoria. Então, deixa eu colocar aqui para nós ouvirmos. Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. Deus nos guia sempre, dando-nos a orientação de nossa vida, mas precisamos ser receptivos para ouvir sua voz, sabendo a interpretar através das circunstâncias que cercam nossa vida, levando-nos ao maior progresso espiritual de nosso ser. Procure meditar silenciosamente para ouvir a voz de Deus, que o guia, sem jamais abandoná-lo. Sem esforço de nossa parte, jamais atingiremos o alto da montanha. Não desanime no meio da estrada. Siga à frente, porque os horizontes se tornarão amplos e maravilhosos à medida que for subindo. Mas não se iluda, pois só atingirá o cimo da montanha se estiver decidido a enfrentar o esforço da caminhada. Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa, por esses momentos de paz e de luz. Não nos abandone, Senhor. Sei que somos muitas vezes difíceis de se lidar. Sei que nós reclamamos muito. Mas, Senhor, tenha misericórdia de cada um de nós. Não permita que caiamos nas sombras ou que sejamos enganados por elas. Entregamos, Senhor, em vossas mãos a nossa vida. Cumpra-se em nós a vontade do Pai. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por todo o amor e por todo o carinho que tem nos trazido. Obrigado por essa vida maravilhosa. Obrigado, Senhor, por esses amigos que nos cercam, tanto no mundo invisível como no mundo visível. E que tudo que venha a nos suceder, Senhor, seja sempre pelo amor e pela misericórdia de nosso Pai. Nós rogamos a seu Isaac, a seu Pires, a Manel Moreno, Caboclo Aroeira, Ismael, ao nosso irmão Gregório, a nossa proteção amada e querida, ao glorioso Santo Antônio de Pádua,
a nossa Mãe Santíssima. Permissão para iniciarmos nossa reunião da noite de hoje. Que as portas dos nossos lares sejam cruzadas com as espadas dos trabalhadores de nosso Senhor Jesus Cristo, impedindo a entrada de obsessores e importunadores da ordem que nela queiram penetrar. Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja com todos. Que assim seja, e graças a Deus. E que assim seja, e graças a Deus. Estamos no capítulo 5, bem-aventurados, né? Se eu não me engano, os aflitos. Isso, bem-aventurados os aflitos. Já vimos as causas atuais das aflições, já vimos as causas anteriores, o esquecimento do passado. E hoje nós vamos ver os motivos de resignação. Ou seja, por quê? Ou para quê? Ou como podemos encarar as nossas dificuldades. Então eu vou tirar a câmera para facilitar a leitura. Motivos de resignação. Por estas palavras, bem-aventurados aflitos, pois serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente, a bem dizer, do sofrimento, como prelúdio da cura. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportada pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Se o não fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar pagando apenas a 100ª parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? Tal o sentido das palavras bem-aventurados aflitos, pois que serão consolados. São ditosos, porque se quitam, e porque depois de haverem quitado estarão livres. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se de outro, jamais poderá alcançar a sua libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porquanto nenhuma há, qualquer que ela seja, que não acarrete forçosa e inevitavelmente uma punição. Se não for hoje, será amanhã. Se não for na vida atual, será noutra. Entre essas faltas, cumpre se coloque na primeira fiada a carência de submissão à vontade de Deus. Logo, se murmurarmos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos, que nos faz perder o fruto que deveríamos colher do sofrimento. É por isso
que teremos de recomeçar, absolutamente como se a um credor que nos atormente pagássemos uma cota e a tomássemos de novo por empréstimo. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como o operário que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o Senhor: aqui tens a paga dos seus dias de trabalho. A outros, aos venturosos da terra, aos que hajam vivido na ociosidade, que tiveram feito consistir a sua felicidade nas satisfações do amor próprio e nos gozos mundanos, nada vos toca, pois que recebeste na terra o vosso salário. Ide e recomeçai a tarefa. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo, porque encare a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que a encara pelo prisma da vida espiritual apanha num golpe de vista a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a corteza e reconhece que esse penoso momento terá presto passado. A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e anima, e longe de se queixar agradece aos céus as dores que o fazem avançar. Contrariamente, para aquele que apenas vê a vida corpórea, interminável lhe parece esta, e a dor o oprime como todo o seu peso. Aquela maneira de considerar a vida resulta ser diminuída a importância das coisas desse mundo, e sentir-se compelido o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com a sua posição sem invejar a dos outros, a receber atenuada a impressão dos reveses e das decepções que experimente. Daí, tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma, ao passo que, com a inveja, o ciúme e a ambição, voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias da sua curta existência. Na próxima é o suicídio e a loucura. É um texto um pouquinho grande, mas nos traz com clareza que, se perguntasse para nós o que você está tirando de lição daquilo que você está sentindo, daquilo que você está passando. Você está resignado? Você está triste? Você está decepcionado? Qual é o seu sentimento em relação a tudo que você passa? Quanto mais apegado à matéria, menor é o aprendizado. Ou seja, quanto mais lamentar, quanto mais reclamar, quanto mais lamuriar, quanto mais se deter, mais penoso. E a prova, ela necessitará que você passe novamente por ela. Encarar essa prova com tranquilidade é uma necessidade. Mas deixa eu grifar essa palavra, tranquilidade. Tranquilidade não é pegar e olhar para o céu e ficar, tudo bem, eu não vou sofrer. Isso não é tranquilidade. Isso aí é ausência. Tranquilidade é: estou sofrendo muito, peço ajuda a um, a outro, para me ajudarem naquilo que podem, peço oração a Deus, oro a Deus, mas internamente
eu entendo que aquilo que eu estou passando é algo necessário, fruto de coisas que eu fiz lá no passado. Da onde vem a resignação? Por entender que nós temos essa dívida. Olha o exemplo que os espíritos trouxeram. Se você, vamos supor hoje, você pega emprestado 10 mil reais. Não é isso? O credor chega para você e fala assim: olha, se você me pagar 100 reais, sua dívida está quitada. Mas, se você não me pagar os 100 reais agora, eu vou te cobrar até a última parcela. Ou seja, eu vou te cobrar os 1.000 reais até o último centavo. No mundo, nós entendemos que isso aí é uma grande ajuda. Mas aí você fala, mas eu não tenho 100 reais. Ou eu tenho 100 reais, mas os meus 100 reais é para comprar uma carne, é para comprar um não sei o quê, é para... E você começa a pegar aquele dinheiro e começa a dizer que você não tem condições de se libertar dele. Aí o que acontece? Aquilo que você quitaria com 100 reais e depois você estaria liberto, não teria mais dívida, e o que entrasse agora era lucro. Não. Agora você tem uma dívida de 1.000. E você terá que pagar esses 1.000 reais todo mês. Até o último centavo. O que os espíritos quiseram dizer com isso? Quanto mais dura a prova, maior é o abatimento. Talvez você tenha feito algo de muito difícil. Mas, através daquela prova que você está passando, graças à sua compreensão e ao seu entendimento que você tem, óbvio que você não passaria uma prova tão difícil se você não tivesse condição de tirar dela o que fosse possível. O pai também, ele não é um pai desnaturado que vai cobrar de nós uma coisa que nós não somos capazes de dar. Certo? Então Deus, na sua infinita sabedoria, ele fala: ô Dan, você me paga 100 reais dos 1.000 que você me deve, dos 10.000 que você me deve, minha dívida está quitada. Eu catuco meu bolso, tiro, eu só tenho 100 reais. Eu tenho que comer, eu tenho que beber, eu tenho que fazer tantas coisas, né? Aí eu tomo a atitude. Chega assim, tomo o dinheiro. Quitei a dívida. Mas agora, eu vou comer e beber o quê? Não, calma. É esse momento, eu tenho ainda alguma coisa aqui, eu não vou ter carne na mesa todos os dias, eu não vou ter... Tô assim, eu sei que com 100 reais a gente não compra quase nada, tá, gente? Nada, mas não dá para viver um mês inteiro em comida. Mas é um exemplo, tá? É um exemplo. Eu podia até ter feito melhor esse exemplo. Mas vamos continuar assim. Então, quitei. E aí, aquele mês eu vou passar super apertado. Super apertado. Talvez até me falte alguma coisa. Mas, no mês seguinte, eu vou ter o meu salário inteirinho. Sem qualquer abatimento de dívida. Estarei liberto dessa dívida. E no próximo mês,
Novamente livre, novamente livre. Ao contrário, eu não posso. Eu tenho que comer, eu tenho que beber, eu tenho que trabalhar, porque... E eu seguro aqueles R$ 100 e vivo minha vida com aqueles R$ 100. Chegar no próximo mês, eu tenho que tirar uma parcela do meu salário, pagar essa dívida. No próximo mês, tenho que tirar uma parcela e pagar. Um dia eu fico desempregado, mas eu tenho que pagar essa parcela. Entenderam? É a comparação com as provas na Terra. Você passa por uma prova muito grande, muito difícil, muito dolorida, muito sofrida. O que você faz? Você busca ajuda. Você vai entregar os R$ 100 para quitar a dívida que você tem. Mas você vai procurar a sua rede de apoio, de ajuda, aqueles irmãos que estão do seu lado, e você vai fazer a sua parte. Você vai cortar todos os supérfluos. Você vai diminuir todas as suas ações naquele momento para poder tirar daquela dor, daquele sofrimento, as lições possíveis e necessárias. Você vai viver e aprender cada momento. Como? Sabendo que está passando por algo que você havia provocado lá atrás e agora você estava quitando de uma maneira bem rápida, uma partezinha, porque você já tem o conhecimento e você já falou para você mesmo, a Terra é um ambiente de passagem. Tudo que eu vejo, que eu toco, que eu uso, é temporário. Daqui a pouco nós ascendemos ao mundo espiritual e lá, livres dessa dívida, poderemos apurar muito mais. Sermos muito mais felizes. Mas, se eu durante a prova eu começo a murmurar, a reclamar, ai, tá muito difícil, ai, essa dor é insuportável, Senhor, o que eu fiz para merecer isso? E assim por diante. Ah, o próximo, olha lá, fez coisa pior do que eu e está numa situação tão melhor. E não é você dar uma reclamadinha uma vez ou outra, que também não tem problema, tá? Mas é você passar dias, todos os dias, semanas, meses. E aquela prova se arrasta até que você aprenda e você não aprende, até um ponto que suspende-se a prova. Até porque não dá para arrastar determinadas situações por muito tempo. E você, ai, graças a Deus, passou. Passado um tempo, você se recupera e a prova volta. E a prova volta. Por quê? Porque não soube passar lá atrás. Assim são essas doençazinhas que nós vamos tendo durante a vida, para nós aprendermos. Aí chega numa determinada idade, a gente é avassalado, né? Por uma quantidade imensa de problemas, dado a vida que nós levamos na matéria. Quanto mais nós nos apegamos, quanto mais desapegamos da matéria, mais rápido essa prova passa. Ah, mas eu estou na prova já há 10 anos. Não é o meu caso, eu sempre me uso não para contar vantagem, não é isso. É porque eu também não posso ficar falando de ninguém, porque eu não estou aqui para cutucar ninguém, e a ideia não é essa e nunca foi essa. Eu passo pelas situações que a vida me impõe, as limitações que minha saúde e fatos externos me colocam. Se eu baixar minha cabeça e ficar murmurando, lamentando, o que vai acontecer?
Vocês já perceberam quando a gente está num momento tão ruim, o tempo parece que não passa? Ele está numa fila de espera no hospital doente, passa 10 minutos, mas parece que passaram 5 horas. E quando a gente está se divertindo, a gente está passeando, o tempo parece que fugiu pelas mãos. O tempo continua no mesmo caminho. É a nossa percepção. Então, quando nós começamos nesse processo de não aceitação, de acreditar que Deus está nos punindo, está nos fazendo passar por algo para nos castigar, esse processo, às vezes teríamos que passar, sei lá, um mês doente. Só que esse mês vai se arrastar. Vai parecer que passou um ano, mas não passou um mês. E às vezes, quando a gente está nesse pensamento, não, graças a Deus, está difícil, está complicado, tá muito, muito difícil, muito complicado. Senhor, eu já não sei mais o que fazer. Tanto problema, tanta coisa, mas de joelho entrego nas suas mãos e resigno. E olho, às vezes, um problema financeiro, como eu joguei tanto dinheiro fora numa época. Hoje, eu começo a ter consciência de guardar um pouco de dinheiro, não ser tão perdulário. Tinha tanta comida na minha casa, eu havia desperdiçado. Hoje me falta comida. Então, tomo a consciência e entendo que tenho que ser mais cauteloso, cuidadoso para evitar que se perca alguma coisa. Estou dando exemplos pequenos. Se você está passando por isso, eu não estou cutucando você, eu estou direcionando a você. Não, eu estou dando pequenos exemplos que podem ser qualquer coisa. Como eu dei o meu próprio, que passo e tropeço tanto. E nós vamos tropeçar, tá? Você não vai chegar e, eu agora vou passar bem. Não, nós vamos cair, nós vamos lamentar, nós vamos murmurar. Nós só não podemos entrar nessa vibração, ficar nela. Nós podemos passar por ela rápido. Não podemos entrar, deixar ela penetrar. Vicente sempre contava nessa coisa, nós podemos deixar o passarinho pousar, não podemos deixar ele fazer ninho. Então, está complicada a situação, está difícil de vencer. Solidariedade, eu compreendo e entendo. E não estou dizendo que é fácil passar, não. Mas, dentro do seu coração, peça ajuda, busque a sua rede, os seus amigos, seus parentes, aqueles que podem lhe ajudar em alguma coisa, amenize o máximo que você puder. E, a cada dia, agradeça a Deus por aqueles momentos. Mas eu estou, sei lá, essa semana até conversava com minha filha sobre isso. Um caso rápido, de novo, não é sobre mim. Na minha juventude, fui ter o meu primeiro emprego, né, formal, carteira assinada, etc. Ainda como estagiário, mas com a carteira assinada. E o gerente do banco me deu um tal de cheque especial. Eu acho que até hoje, não sei se existe mais, mas me deu o tal do cheque especial. E o cheque especial, a gente não tinha uso tanto do cartão, até tinha nessa época, do cartão, mas não era tão divulgado como é hoje, não era tão comum como é hoje. O comum era o cheque especial, era um crédito que o banco, né, lhe oferecia. E eu fui ali, o salário acabava, a gente entrava no cheque especial, depois entrava outro salário, que estava. Um dia eu recebi uma ligação, né, que o banco, a agência do banco era dentro da empresa, e o gerente do banco, eu liguei para o gerente do banco,
Aí o Camilo, né? Camilo, é uma coisa estranha. Eu peguei o extrato aí na agência e minha conta está zerada. O que aconteceu? Não entrou o salário aqui da empresa, não. Ele entrou e ainda está faltando dinheiro para você abater o seu cheque especial. E aquilo me assustou. Eu falei, gente, e agora? Graças ao bom pai, eu ainda estava junto dos meus pais, né? Morava na casa deles. Eu sei que eu passei de 2 a 3 meses dentro de casa. Eu ia e voltava para o trabalho, fazia, porque lá na empresa, né? Tinha a parte do bandejão, tinha almoço, tinha tudo lá, então não gastava mais do que isso. Então eu ia e voltava para o trabalho todo dia. O transporte era com Vale, né? Eu sei que eu estou dando um show aqui de nostalgia e lá do passado. Esse negócio de Rio Card, isso aqui não existia, tudo no papelzinho. Eu sei que eu passei de 2 a 3 meses só fazendo esse trajeto. Chegava no final de semana, eu ficava sentado dentro de casa vendo televisão. Graças a Deus, papai e mamãe lá pagando as contas, né? E depois disso, zerei minhas pendências, zerei minhas contas, e a primeira coisa que eu fiz, eu virei para o gerente, por favor, tira o cheque especial. Mas não, tira. E desde então, graças ao bom pai também, graças ao bom, não tive mais necessidade de recorrer a isso. E eu passo essas lições para meus filhos, eu converso coisas, esse tipo de conversa, né, que serve também para cada um. Se eu postergo tudo, gente, de novo, o que vale para mim não vale para vocês, tá? Era aquele momento, aquela situação, e eu, às vezes, vocês já estão em outra situação, em outro momento, e o que serviu para mim não vai servir para vocês. Mas se eu postergo aquela situação, eu podia muito bem pegar mais um empréstimo, ficava com a graninha e depois ia pagando os jurozinhos todo mês. Tranquilo, ia levar minha vida e aquela bola de neve ia crescendo. Ou eu poderia até quitar, depois de muito tempo, mas pagaria, como todo mundo sabe, né? Ia pagar 2, 3 vezes mais do que eu tinha pego emprestado. Aquela solução mais radical me ajudou a sair daquela situação. Novamente, me vem aqui toda hora uma buzina, né? Dizendo, olha, tem gente que está passando problemas financeiros, mas tem uma casa para cuidar, tem filho para alimentar. O que valia para mim não vale para vocês. Agora, a situação que cada um chegou, seja questões financeiras, questões espirituais, questões de saúde, todas elas. Se lá no passado eu tivesse tomado um pouquinho mais de cuidado, talvez hoje não estivesse passando por isso. É ruim? É. Mas é esse momento que Deus nos usa e nos diz assim, tá, e aí, o que você pode fazer com isso? Qual é o sacrifício que você está pronto para fazer? O que você aprendeu de lição dessa situação? Eu aprendi naquele momento que tudo tem um valor. Tudo na vida tem um preço, mas o preço é diferente para cada pessoa, porque cada um tem uma percepção, um salário diferente do outro. Então, o valor de uma coisa para um pode ser pouco, mas para outro pode ser muito. Aprendi a dar mais valor a determinadas coisas do que outras. Pude fazer uma catarse. Não me impediu de fazer um monte de bananada no meio do caminho. Um monte de bobagem. Mas também, aquela situação eu não voltei mais. Então, situação análoga é a vida que nós levamos. Você está com problema X, Y, Z, de natureza qualquer que seja. Tira dela a boa lição. O que ela está te explicando? O que ela está te ensinando? Nossa, o tempo estourou. Mesmo fora do
do online eu também perco, né, um pouquinho. Mas, de novo, eu não sou exemplo de absolutamente nada. Inclusive porque, pelo tempo que eu existo, eu teria que estar aqui dando lições ou trazendo lições, né, muito melhores. Mas ainda estou cheio de problemas. Ainda estou agarrado no meio de um monte de dificuldades. Mas eu trago para vocês, eu compartilho com vocês algumas coisas que eu fiz e deram certo. Tá? E são coisas que são importantes, que eu tenho certeza que cada um também está fazendo. Devagarzinho, do seu jeito, dentro da sua necessidade, dentro das suas condições. E eu digo para vocês, se você der o primeiro passo, todos os amigos espirituais nos empurrarão para frente. O que nós não poderíamos fazer é reclamar. Porque quando nós reclamamos é como se fosse aquela criança birrenta que senta no chão, eu não vou a lugar nenhum. Se não me der isso, se não me der aquilo, eu não vou a lugar nenhum. Não estou dizendo que nós somos assim, estou dizendo que comparativamente seremos similares a essas crianças. Ou tipo, Deus está me fazendo passar por uma prova muito difícil. E eu não tenho condição de passar. Mas não é isso. Se Deus colocou, porque você tem, nós temos condição de passar. E que Jesus possa, nessa noite, com essa lição tão importante, despertar no teu coração a vontade de se conhecer melhor. De retirar de todas as lições que você está passando, retirar todas as lições de tudo que você está passando, para que você tenha uma vida melhor. Uma vida na matéria, o próprio texto diz, quando chegarmos ao mundo espiritual, já não chegaremos com o fardo de tantas dívidas que nós amealhamos em outros momentos. Que Jesus lhe abençoe, lhe ilumine, e você tenha plena certeza. Tudo que você está passando tem um motivo, tem um porquê. Resignação é um dos passos. Saber que houve uma causa passada, saber que houve uma necessidade presente, saber que essa construção e essa vivência vai projetar algo melhor no futuro. Que Jesus te envolva, te abençoe, te ilumine e que tudo que venha nos suceder seja sempre pelo amor do Pai. Vamos à nossa prece. Se Deus quiser, semana que vem estaremos online, tá? Espero, tá? Qualquer coisa eu aviso a vocês, tá bom? Mas de forma nenhuma vocês deixarão de ter essa transmissão, tá bom? Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por esses momentos de paz, de tranquilidade, de esperança. Senhor, as formas com que esse instrumento aqui fala contigo, às vezes é tão dura e às vezes parece que está tão cheio de razão. Mas que os irmãos, Senhor, possam entender que todos nós somos pequeninos trabalhadores nessa seara maravilhosa. Se um já sabe plantar tomate, não quer dizer que o outro também saberá, mas esse outro sabe plantar chicória, assim como o outro sabe plantar batatas. E todos nós unidos conseguiremos saciar a fome e saciar a sede, Senhor. Que esse exemplo, bem pueril, Senhor, possa exemplificar tudo aquilo que nós vivenciamos nessa noite. Abençoa, Senhor, os corações amigos. Traga, Senhor, as vibrações positivas, os fluidos terapêuticos para aliviar as dores daqueles que passam por momentos tão aflitivos, Senhor. Deita sobre cada um, sobre a sua casa, sobre a sua vida, tudo o que precisa.
E, Senhor, de joelhos, nós vos agradecemos por tudo que nós somos, por quem nós somos e por tudo que temos recebido. Rogamos a seu Isaac, a seu Pires, a Manel Moreno, Caboclo Caroeira, Ismael, nosso irmão Gregório, a nossa proteção amada e querida, ao glorioso Santo Antônio de Pádua, a nossa Mãe Santíssima. Permissão para encerrarmos nossa reunião da noite de hoje. Que as portas dos nossos lares sejam cruzadas com as espadas dos trabalhadores de nosso Senhor Jesus Cristo, impedindo a entrada de obsessores e importunadores da ordem que nela queiram penetrar. Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja com todos e que Jesus, na sua excelsa luz, traga tranquilidade, amor e carinho a todos. E assim seja, e graças a Deus.